Dando continuidade à programação, teremos agora a apresentação da palestra da empresa Sens. Como moderador do tema, convidamos ao palco o senhor José Aparecido Soares, especialista em análises instrumentais. Vamos recebê-lo aqui, senhoras e senhores, com os aplausos da plateia, trazendo essa boa energia de vocês, né? O José Aparecido é graduado em Engenharia Química pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz, mestrado em Administração, Gestão da Inovação pelo Centro Universitário FEI e MBA Executivo em Administração pelo IBMEC, Business School. Mais de 3 décadas de atuação nos segmentos de Química, Ciências da Vida, Farmacêutico e Diagnósticos. Atua nas áreas de cromatografia, espectrometria de massas, ICP-MS, RMN e diagnósticos por PCR-RT. Implantação e operação de empresas multinacionais na América Latina, nas áreas de instrumentos científicos e diagnósticos. Atualmente é consultor técnico e organizacional. E para apresentar a palestra, com o tema Análise direta em tempo real no screening de contaminantes usando espectrometria de massas, estado atual da técnica e possibilidades, convidamos o senhor Marc-Yves Chalon aqui ao palco. Já está vindo, vamos recebê-lo também com os aplausos. Consultor de aplicações da Sens, representações comerciais. Seja bem-vindo, Marc. É um prazer recebê-lo aqui. O Marc é bacharel em Química pela Universidade Estadual de Campinas, com trabalhos na área de cromatografia e radioquímica, né? Possui pós-graduação em Marketing e MBA em Gestão Executiva pela FGV. Atuou por mais de 20 anos através da Dionex Brasil e Thermo Fisher Brasil, com instrumentação analítica, aplicações da cromatografia e espectrometria de massas para diversos tipos de laboratório, ministrando cursos, treinamentos e desenvolvendo metodologias em clientes no Brasil e América Latina. Atualmente é consultor de aplicações pela Sens Advanced Mass Spectrometry para a área de espectrometria de massas da razão isotópica e AMS. Vamos então à apresentação do Marc e depois o debate com o nosso moderador e com a participação da plateia. Tenha a bondade, Marc. Muito obrigado, hein? Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer aos Celso, o Zé Aparecido e toda a equipe da Remesp, né? Mais um ano a gente está trabalhando em conjunto nesse importante evento. A gente sabe da importância, né, de medir bem, ainda mais a gente que veio, né, de laboratórios, né? A ideia hoje realmente é a gente bater um papo, né? Como que a análise em tempo real, né? Tá? O requisito, quando a gente fala em alimentos, passando um pouco para a área de saúde, né? A gente vai citar um caso real, e quando isso vira um caso de polícia, né? Então, tentando integrar essa parte forense, alimentos e saúde. Vamos ver se a gente consegue, né? Bom, como a gente falou, como apresentado, eu trabalho na Sens, a gente está com a nossa equipe aqui, o Jorge, Fernando, Ana Paula, para conversar com vocês, né, durante esses dias. E a Sens realmente é uma empresa que surgiu na área de espectrometria de massas, né? E a gente está muito próximo realmente dessa área de alimentos, né? Começando com o famoso tema das dioxinas, né? Então a gente forneceu soluções para a determinação de dioxinas, né, em alimentação animal, em alimentos, né? Hoje a gente trabalha com uma ampla gama, né, dentro da representação da Thermo Scientific, né? Todos os equipamentos com espectrometria de massa avançada, né, no sentido que utiliza de setor magnético. Então, a gente vai falar um pouco de adulteração, fraude, procedência também, que usa esse tipo de equipamento. Além disso, a gente atua com outras linhas, né, também baseadas em espectrometria de massa, por exemplo, de carbono 14, né, ou interfaces para análise em tempo real, como a gente vai dar alguns exemplos, né. Então, a gente vai passar de uma análise simples em análise elementar, análise que os laboratórios têm, né? Nitrogênio, proteína, CHNS, carbono total, tá? Que às vezes não enxerga possíveis adulterações. Então a gente vai lembrar um pouco do caso da melamina, né, em leite, fez 15 anos recentemente, né, e depois avaliar análise direta em tempo real e a procedência utilizando o IRMS. Tá?
Então, todos os laboratórios aqui, a maioria dos laboratórios, faz esse tipo de análise, né, que seja a análise direta ou primária, né, que são esses analisadores elementares, né, em todo o ciclo da cadeia, né, desde a parte do solo, passando por fertilizantes, quanto que isso chega na planta e qual o teor nutricional, por exemplo, de um alimento que a gente consome, né. E para isso, né, a gente mede o nitrogênio, né, proveniente aí da proteína, né, e de acordo com várias normas internacionais, né, tá? Alguns outros, o próprio sistema permite também analisar enxofre, em alguns casos isso aí também é importante, na área de cárneos e também em cervejaria, tá? Mas basicamente o workflow dessa análise é um preparo, uma homogeneização, um sistema de introdução de amostra, o equipamento propriamente dito, né, que faz essa determinação, carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e, se necessário, oxigênio, né, CHNS, né, e aí o relatório dos dados. Tá? Para um preparo de amostra, né, então os laboratórios acreditados, isso aí é muito, muito importante, né, tá? Nessa análise é a homogeneidade da amostra, né, então toda a moagem, né, e a representatividade da amostra, porque imagina que a gente recebe uma amostra no laboratório e tem que pegar poucas miligramas, diria, dessa amostra, e essas poucas miligramas têm que representar a amostra total. Então, isso é um desafio importante do laboratório. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente fala, na maioria dos casos, né, em sólidos. Né? No caso de fertilizantes líquidos, né, aí é diferente, é um pouco mais simples, e o sistema de introdução também é mais simplificado, né? Aqui a gente vê um sistema de introdução para sólidos e aqui o sistema para líquidos, né? Então, basicamente, né, o sistema ele compreende, né, uma coluna de oxidação, de queima da amostra, né, onde todo esse nitrogênio, né, vai para óxidos nitrosos, né, posteriormente uma coluna de redução para transformar esse NOx em nitrogênio gasoso, N2, que posteriormente é separado numa coluna de cromatografia e detectado como nitrogênio. Então, qualquer material orgânico que você põe aqui, como um alimento, vai ser transformado em CO2, água e nitrogênio, né? E aí depende da configuração, né? Seja macronutrientes, quando a gente vai fazer N-proteína, ou carbono e nitrogênio, ou carbono orgânico em solo, né? Tá? Até os sistemas mais sensíveis, né? Mais para a área, por exemplo, na área petroquímica. Tá? E aí, claro, essa metodologia é baseada no método Dumas, né? E atende uma série de regulamentações, aí, tanto ISO como também a OAC, né, de regulamentações. Então, basicamente, através de um fator para o cálculo de proteína, o equipamento mede o teor de nitrogênio e converte a partir desse fator para o N-proteína. E aí as aplicações são mais distintas possíveis, né? Diferentes alimentos, de carne. Tudo isso vai ser convertido a CO2 e água, né, dentro desse equipamento. Então, que chega no detetor, né? E aí, caracterização de fertilizantes, né? O foco aqui é a gente conversar um pouco sobre a parte de leites, né? E produtos lácteos, né? Na verdade, saiu aqui a configuração. Aqui a gente vê o valor, né, de nitrogênio total, né? Leite integral, leite pasteurizado, né? O valor de nitrogênio e o correspondente em proteína, né? E a gente vê, claro, os desvios. O mais importante é realmente ter um equipamento com baixo desvio. Só que os grandes vilões, né? Quer dizer, a indústria quis produzir, né, um leite com alto teor de proteína, sabendo que as proteínas são medidas por esse equipamento. Falou, vamos colocar alguma outra coisa de nitrogênio aí, né? Para que, quando eu faça análise, você tenha um valor mais alto de nitrogênio e, consequentemente, você vai dizer que o seu leite tem mais proteína. Isso aconteceu na China, em 2008. O pessoal pensou, vamos colocar uma molécula como essa daqui, que é usada na área petroquímica, como um plastificante, né? Olha quanto nitrogênio tem nela, né? Então, isso aí vai fazer o meu resultado de nitrogênio, ou proteína da minha amostra, tá, aumentar muito. Isso foi feito na China. Problema? Muitos bebês tiveram grandes problemas renais, né, e vieram a óbito, né? Tá? Seja a própria melamina, como a gente vê aqui,
como alguns outros produtos, né, de degradação, né, ou de hidratação, né? Quer dizer, a melamina ela também se transforma em ácido cianúrico, né? Conforme em contato com a água, né? Então, e aqui estão as fórmulas moleculares, né? E o peso molecular. Então, o sistema de combustão não vai ser capaz de determinar isso. Eu preciso usar de um outro tipo de equipamento, que aí já é uma espectrometria de massa orgânica, né? E aí aqui a gente vai distinguir uma análise simples, né? Que é feita em tempo real, né? Simplesmente você pegando essa minha amostra, né? E colocando num canhão de um plasma de hélio atomizado, aqui você pode colocar a sua amostra, seja sólida ou seja solubilizada. Você tem uma ionização do seu composto que depois vai para um espectrômetro de massa. Seja ele os tipos mais distintos, né? Como quadrupolo, triplo quadrupolo, ou sistemas de alta resolução que os laboratórios possuem hoje, como o QTOFs, ou como até Orbitraps, né, no caso. E aí esse sistema chamado DART, né, que é análise direta em tempo real, né, faz a ionização, então, desses compostos. Né, você vê com uma ampla gama aqui de polaridade, que é onde mais ou menos está a melamina. Né, a melamina é bastante polar, né, e o peso molecular nem é tão alto. Né. Então, ele consegue ionizar isso daí e levar isso para a fase gasosa e, consequentemente, entrar no meu espectrômetro de massas. Tá? Essa interface, né, ela pode ser aplicada nos mais distintos fabricantes de espectrômetros. Né? Então, seja os espectrômetros da própria Thermo, como também espectrômetros de outras marcas. Né? E aqui a gente vê um exemplo em tempo real. Né? Você pode fazer numa folha direto, você pode solubilizar uma amostra e colocar na frente, ou você pode automatizar isso com placas, por exemplo, como se fossem placas de 96 posições, aí ler várias amostras. Né? Ou 12 posições, ou 96, como a gente vê aqui. Né? E aí, na área de aplicações, na parte de alimentos, a gente vê muitas coisas, né? Desde identificação de contaminação por antibiótico e leite, a gente vê a história do carbendazim também em suco de laranja, tá? Como uma possível técnica de screening. Então, ela se livra, no caso da cromatografia. Então, em vez de você ter corridas de minutos, você vai ter um tiro de hélio ionizado por alguns poucos segundos. E aí, aqui a gente vê fórmula infantil, tá, com base soja ou leite mesmo. Então, o perfil, né, o perfil da espectrometria de massa é distinto. Tá? Contaminantes de antibióticos, a gente consegue enxergar aqui pelo espectro de massa. Tá? E aí a gente vai listar aqui, né, um trabalho, né, sobre determinação rápida de melamina e ácido cianúrico em tempo real, que é justamente esse desafio. Né? O método convencional, que os laboratórios começaram a adotar isso depois do escândalo, né, é o método de LC-MS Target, onde você sabe qual composto você vai avaliar. Então, você vai avaliar a melamina e o cianúrico. Né? Então, você prepara o seu equipamento de triplo quadrupolo para enxergar só esses camaradas. Tá? E aqui seria contra a análise em tempo real. Né? Tá? Análise em tempo real, que no começo foi só qualitativa, hoje, usando padrões internos deuterados ou marcados, né, isotopicamente, você consegue fazer a determinação direta. E aqui a gente percebe as amostras negativas, amostras com melamina, você enxerga muito bem aqui os seus componentes, a melamina e o padrão interno, e aqui o ácido cianúrico. E você ainda, para uma confirmação, você ainda pode fazer estudos dentro do próprio espectrômetro de MS-MS. Né? Então, você faz uma fragmentação e gera íons característicos para essa melamina e para esse ácido cianúrico. Isso sem cromatografia. Né? Só que nunca é tão fácil assim. Né? Quer dizer, em leite, no leite a gente tem açúcares, né? Tem a lactose, né? Mesmo o leite zero lactose, ele ainda tem açúcares. Né? Então, ele vai ter a galactose e vai ter a glucose ali separados. Né? E no processo de pasteurização, você acaba gerando um interferente. Olha como a massa é próxima da melamina. Então, até nisso eles pensaram. Eu vou buscar alguma coisa que tem uma massa bem próxima. 126,03 contra 126,03.
0,03 e 0,6. É uma diferença na segunda casa. Né? Então, por isso que é importante, né, utilizar equipamentos de resolução mais alta. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo com uma resolução de 10.000. Você está separando muito bem aqui, né, a sua melamina do seu HMF, hidroximetilfurfural. Tá? Nos sistemas de resolução mais baixa, você já não enxerga, você enxerga como se fosse um componente só. Aí você teria que fazer outros tipos de experimento. Claro, quanto maior a resolução, mais interferentes você consegue separar. E aí conseguir uma análise confirmatória através da massa exata do composto. E aqui a regressão, então a gente conseguiu realmente limites extremamente baixos, né? Então limite de detecção de 170 ppb, né? Isso daqui. E qual que é a diferença, né, de um equipamento de alta resolução com um equipamento convencional de LCMS quadrupolo? No quadrupolo você tem as moléculas-alvo que você quer buscar. Numa alta resolução você vai ler tudo. E aí você pode fazer uma análise retrospectiva. Quais outros componentes que tem nitrogênio podem aparecer aí? Porque ontem foi a melamina. Hoje pode ser outra coisa. No Brasil teve até o caso de ureia, teve um caso também de soda cáustica também, colocando no leite. Né? Então, a análise on-target com alta resolução acaba sendo interessante, porque você faz simplesmente uma varredura da amostra e consegue descobrir que compostos ele tem. Né? E aí a gente vai para a parte forense. Né? Então, foi descoberto que colocou melamina. Da onde esse laboratório está comprando a melamina, por exemplo? Qual que é o ciclo, né, disso daí? E para isso, aí, os sistemas que a SEM já trabalha, hoje tem mais de 90 equipamentos, o próprio Senai já tem 2 desse daqui, o Laboratório de Agricultura, LFDA, lá no Rio Grande do Sul, também utiliza para um foco de adulteração. Tá? Os sistemas de RMS eles conseguem enxergar muito essa parte de proveniência e de adulteração através da informação de isótopos, desses elementos que a gente falou. Nitrogênio, carbono, enxofre, oxigênio e hidrogênio. Porque esses elementos, né, depende da onde ele vem, qual é a procedência, eles vão ter valores distintos da razão, a quantidade do isótopo mais pesado para o isótopo mais leve. Varia bastante por conta da procedência, da onde veio, e se houve algum tipo de adulteração também. Tá? Por quê? As assinaturas isotópicas mudam, por exemplo, principalmente o ciclo do hidrogênio e oxigênio, conforme a gente vai do oceano para regiões mais altas ou regiões até de menores latitudes. Em geral, os valores de isótopos de hidrogênio e oxigênio em regiões mais frias, tá? Ele vai ter um delta mais negativo, né? Um valor mais negativo do que próximo do oceano. Isso vale para tudo. Isso vale para o alimento que foi cultivado ali. Isso vale para você como uma pessoa. Se você se alimentou na praia, você vai ter uma assinatura isotópica diferente de quem mora, por exemplo, em Monte Verde, né, na região da montanha, porque consomem a água de forma diferente. Né? Tá? Então, os isótopos eles são importantes marcadores, nesse caso, oxigênio e hidrogênio. Né? E o carbono também é importante, a procedência da matéria, então, a adulteração de mel com xarope de milho. Né? Os principais adulterantes de alimentos hoje são açúcares, né, de cana ou açúcar de milho, né, que é mais barato. E aí eles possuem uma assinatura isotópica muito diferente, né, porque são plantas do tipo C4, né, do que as plantas convencionais, que são C3. Né? Então, valores mais positivos no delta de carbono indicam que a amostra foi contaminada ou foi adicionado açúcar indevidamente. Nitrogênio também, quer dizer, o nitrogênio ele varia ao longo da cadeia trófica e ele também possui informações distintas, né, no valor de delta nitrogênio, se o alimento é orgânico ou não orgânico, dependendo qual que foi a fonte de nitrogênio utilizada nos fertilizantes. Né? E aí ele usa, né, quer dizer, todo mundo, talvez alguns de vocês conheçam o Pink Floyd, né, mas quem não conhece talvez já tenha visto isso. Né? Essa é a mesma ideia do que acontece dentro do espectrômetro de massa. Então, você tem uma fonte de íons, né, você tem
Setor magnético, né? Então, você tem aqui um sistema de introdução, seja um cromatógrafo, ou seja um sistema direto, como uma análise de analisador elementar. Os elementos vão para cá e os isótopos vão ser separados de acordo com a sua massa-carga. Então, é um equipamento de alta resolução de setor magnético, para realmente separar esses elementos. Então, tem a fonte de íons e um magneto que vai fazer a separação desses íons. Tá? E aí, claro, existem já vários métodos aprovados, inclusive usando a parte isotópica, né? Se a gente pensar em vinho, existe um laboratório aqui no Rio Grande do Sul, né, que faz bastante, que é o LAREN, né? Tanto o carbono, adição de água exógena, né, como adição de açúcares, né, não permitidos, na área de mel, principalmente nos produtos de valor agregado maior. Essa parte isotópica acaba sendo importante. E aqui a gente está, né, quer dizer, os isótopos de oxigênio e hidrogênio, eles mudam, como eu falei, né, ao redor do mundo, né? Então, valores isotópicos de água mudam das regiões quentes para as regiões mais frias. Então, como eu te falei, né, a região mais fria tem um delta de oxigênio bem mais baixo. E aí isso aí se chama como se fosse chama isoscape, né? É um mapa mundi de isótopos, né? Então, via de regra, você pode pegar um elemento e conseguir dizer de onde que ele está vindo, através dessa assinatura isotópica. Ele não diz quem é, mas ele diz de onde você veio. Tanto que na área de criminalística o pessoal usa até para saber onde essa pessoa viveu, né? Para restringir, né, a busca de suspeitos, né? E aí você consegue, através dos isótopos de hidrogênio e oxigênio, segregar cafés provenientes da Etiópia, com da América do Sul, com diferentes regiões, usando essas informações isotópicas. E aí, inclusive, isso pode ser usado até para declaração de proveniência, né? Quer dizer, produtos de certificação de origem, né? Mesma coisa o gado, né? O gado aqui no Brasil come muito capim. Então, se ele come capim, ele incorpora esse carbono de planta C4. Então, tem os valores mais positivos aqui do delta de carbono, ao contrário do gado europeu, né? Então, só pela assinatura isotópica da própria carne, você sabe se aquele bife, como que é o bife Kobe beef, né? Realmente é um Kobe beef, né? Através disso daí, né? E aí tem, claro, todo um programa, né, no mundo inteiro, né? Então a gente vê essa parte de isótopos saindo cada vez mais de universidades, né, que é uma técnica, né, para laboratórios de prestação, para laboratórios de controle de qualidade, né, de gestão, né? O próprio Metro, né, por exemplo, tem um equipamento desse. E a polícia, né, também, né? A Polícia Federal utiliza, temos até uma revista ali fora, né, depois vocês verem, isótopos no rastro do crime, né? Então, os isótopos podem dizer da onde está sendo cortada a madeira na Amazônia, né? E da onde está entrando, por exemplo, drogas no país, né? De que país está vindo, né? Através dessas assinaturas aqui. Aqui é um fármaco, né? Então, assinaturas isotópicas bem diferentes, né? Do mesmo fármaco produzido na Ásia, produzido no Oriente Médio, no México, na Colômbia. Tá? Então, é uma área fantástica, né, que consegue abranger tudo isso. Então, por fim, né, só concluindo aqui, essa CHNS, né, é uma análise bulk, né, para análises elementares, né, usando o método Dumas. Porém, em alguns casos, né, quando você precisa de análises de compostos suspeitos, né, e também não alvos, né, como é o caso do melamina cianúrico, né, utilizando fontes rápidas de ionização ambiente, né, e fazer uma detecção de tanto triagem como um confirmatório com alta resolução, né. Para fazer compostos suspeitos e não alvo, você precisa de alta resolução, né. Seja com essa fonte, esse é um exemplo, né, de uma fonte ambiente, né, ou seja também, no caso, com HPLC, só que aí com HPLC tem um tempo maior de corrida, desenvolvimento, não é todos os laboratórios que estão usando. E quando a gente fala em procedência e autenticidade, né, tanto na parte de aditivos, como a gente viu, e também de alimentos, né, seria utilizar o IRMS, que é a espectrometria de massa de razão isotópica, né, seja acoplado com um analisador elementar para fazer valores bulk, ou seja conectado a um sistema de cromatografia, onde somente aquele pico você vai avaliar o valor isotópico dos componentes daquele pico cromatográfico.
Enfim, aí eu queria agradecer vocês. Então, aqui estão os meus contatos. Estou eu e o Fernando aqui também. A gente pode atender vocês aí fora, caso vocês tenham qualquer dúvida. Tá? Muito obrigado aí para vocês. Pode passar mais um. Está então o QR Code do Media Code, né? Quero dizer. Vocês já podem apontar o celular aqui para a tela e já receber o conteúdo da palestra do Mark Ives. Né? E agora, então, vamos ao debate com o nosso moderador, José Aparecido, com a participação do Mark Ives também. Pode ficar com... Tem mais um microfone aí? E quem tiver perguntas, daqui a pouco, só levantar a mão, por favor. Obrigado. Por favor, quem tiver as perguntas, acho que é um momento apropriado, aproveitar o conhecimento do Mark, um dos melhores especialistas que nós temos na indústria no país, né? Então, fiquem à vontade. Você é uma pessoa que, ao longo desses anos todos, vem colaborando, né? Tanto conhecimento, né, Aparecido? E eu quando começo a ouvir falar em metrologia forense, aplicada a fraudes, me vem um sonho. O que você acha de nós, um dia, fazermos um evento de metrologia aplicada à área forense, essas coisas todas que você comentou? É viável? Tem muita gente trabalhando? Vamos trazer esse pessoal para uma grande discussão de metrologia aplicada a essas questões que você comentou muito bem aí? Eu acho bastante importante essa sua colocação, Celso. Existe uma rede no Brasil, né, que eu acho que talvez a REMESP, enquanto outra rede, possa se conectar a eles, que é Rede Nacional de Isótopos Forenses. Se vocês procurarem a palavra RENIF, RENIF.org, RENIF. E eles fazem reuniões periódicas, né? Ano passado teve uma reunião presencial que foi no Interforensics, que foi em Brasília, né? Que é até um evento internacional, né? Mas essa é uma rede nacional. Eu acho que sempre na parte de isótopos, eu acho que cabe o tema de metrologia, né? Porque os laboratórios estão começando, criando seus materiais de referência, né? Ao menos por isso, né? Então eu acho que pode haver essa conexão. Depois eu até posso passar os contatos aí, né? Tudo isso aqui das pessoas. Inclusive tivemos com elas na semana passada, né? No evento de geologia isotópica que teve no Rio de Janeiro, aconteceu na semana passada, né? Então teve muita gente dessa rede, assim, né? Mas eu acho uma excelente iniciativa, assim. Obrigado. Não? Gostaria, sim, de fazer duas colocações, depois uma pergunta também para o Mark. Primeira observação é em relação àquilo que a gente viu aqui, que é um verdadeiro exemplo, né, de como a gente também endereça temas de insegurança alimentar. Ou seja, ferramentas que a gente tem, claro que toda a infraestrutura, todo o investimento e, principalmente, conhecimento profissional são bastante críticos e importantes para fazer com que tudo isso que o Mark compartilhou conosco funcione de maneira harmonizada. Então, esse é o primeiro comentário, né? E dizer que é um perfeito exemplo de como a tripla hélice do desenvolvimento funciona, né? Nós temos os organismos de governo, e a gente viu pelas palestras de hoje cedo que funcionam, e funcionam muito. Depois nós temos as empresas, porque as empresas são os mecanismos pelos quais as inovações chegam até as bancadas dos nossos laboratórios, né? Então, é toda uma engrenagem que é interdependente, né? E nós temos, na realidade, toda essa estrutura voltada
para resolver problemas, mas também para desenvolver os novos produtos, as novas necessidades de um país, de uma indústria. E a Remesp, ela tem um papel importante. Eu vou brincar um pouquinho, Celso, se você me permite, como uma quarta hélice do desenvolvimento, porque ela nos permite discutir nesse ambiente neutro temas de uma maneira tranquila, onde a gente agrega conhecimento, onde a gente recebe conhecimento e onde a gente não tem barreiras de discussão. E esse local ele é fundamental para que a gente possa se renovar nos conceitos, aprender, passar conhecimento. O último comentário, antes da minha pergunta para você, Mark, é que fico muito feliz de ver gerações diferentes aqui, né? Os nossos colegas chegando, todos nós chegamos um dia, né? A gente aqui que já está numa outra fase, mas também se abastecendo de conhecimento e dessa energia, né? Então, jovens, aproveitem as empresas, aproveitem os profissionais que estão aqui, e a gente que está aqui também tem que aproveitar para conversar com vocês e aprender. Eu tenho aprendido muito com os jovens nesse projeto de consultoria que eu estou fazendo com a Fundação Vanzolini, ali no campus, né? Eu fico surpreso quando eu falo com os jovens quantas coisas eles nos passam. Eu só vou fazer então, eram esses dois comentários, mas antes da sua pergunta, eu vejo que tem uma colega nossa que tem uma pergunta, e vamos aproveitar esse momento para a sua pergunta. Boa tarde, Mark. Parabéns pela tua palestra. E a gente estava até conversando, eu e a colega aqui, a respeito, se tu tens algo para contar, e se é possível também, né? Não conheço tudo a respeito ali, né, do que você trouxe, para saber se vocês já fizeram algum trabalho a respeito de autenticidade do leite A2A2, se isso é possível, se esse equipamento seria para esse fim, né? Porque eu já li a respeito, né, que às vezes tem propriedades que têm né, vacas leiteiras, né, enfim, o rebanho, e que possa produzir, né, e depois muitas propriedades misturam leite e acaba, né, perdendo né, esse produto que seria um diferencial no mercado. Então, será que esse equipamento poderia trazer esse tipo de resposta? Excelente pergunta, né? A parte isotópica, né, como falei, né, você conseguiria distinguir muito bem, né, se essas vacas tivessem uma alimentação diferente, que não, por exemplo, se ela fosse alimentada de ração baseada em soja, por exemplo. Aí a assinatura isotópica no leite seria muito diferente da vaca que é alimentada com capim, pasto normal, né? E aí você consegue até fazendo uma curva, né, saber o quanto, né, de repente de leite pode ter sido misturado, né, se elas receberam uma alimentação diferente, né, nesse caso, assim, né, porque eu não sei se teria alguma coisa em nível genético, né, talvez tipo, de pegar, mas aí seria, eu acredito que talvez não, né, mas pelo menos você consegue distinguir muito bem, por exemplo, peixes, né, que estão em cativeiro de peixes na natureza. Então, se você pegar um salmão selvagem, um salmão de criadouro, você consegue pegar muito bem pela essa parte isotópica. Então, se for o caso, aí seria possível, né? Tudo bem? Eu sou estudante aqui do Senai e a gente veio ver a palestra hoje. Eu fiquei com dúvida num negócio da sua análise isotópica, que você falou que tem muito a ver com hidrogênio e oxigênio, o círculo deles. Então, eu fiquei pensando, como é que o círculo de chuva, o regimento de chuva de todo o planeta afeta isso? Porque tem água de todos os lugares misturada a todo momento, porque tem chuva que vem de lá do outro lado do mundo para cá, às vezes. Como é que você identifica? Então, o que vai acontecer se você imaginar isótopo de água, né? O isótopo normal de oxigênio ele tem, por exemplo, massa 16. E o isótopo mais pesado tem massa 18. Né? Então, conforme a chuva vai se movimentando, né, os valores isotópicos eles vão mudando na região onde ela cai. Tá? E as pessoas, os animais, enfim, usam dessa água, né, para beber na maioria dos casos, né? Tá?
Então, mesmo que onde você produziu essa água, essa água de chuva, por exemplo, tem uma assinatura isotópica, mas ela vai se alterando conforme isso se move no planeta, como eu mostrei ali, né? Tá? Em locais mais frios, né? A tendência é que o valor de isotópico de água seja mais negativo, né? Significa, né, que tem menos oxigênio, 18, né? Tá? Em lugares mais quentes é o contrário. Por isso que você tem mais ou menos aquela graduação naquele mapa, né, que eu te mostrei. Assim, né? Tá? É o próprio ciclo hidrológico, né? E aí a gente consegue distinguir isso muito bem, né? Usando esse tipo de tecnologia, enfim. Respondeu a sua questão? Oi, Mark. Eu sou a Viviane, do Laboratório CBO. A minha pergunta é a respeito do banco de dados. O equipamento já nos fornece esse banco de dados para a gente conseguir avaliar de onde vêm esses isótopos? Excelente pergunta, Viviane, né? Lembrança lá para o Neida e para o pessoal ali. É o seguinte, existe o banco de dados geral, que é esse GIS, né? Que também está na agência atômica, é uma coisa geral, né? Mas, geralmente, os laboratórios que adquirem essas máquinas fazem o seu mapa mais detalhado. Tá? Por exemplo, teve recentemente um laboratório que adquiriu um equipamento desse para garantir que a soja que está sendo exportada para a Europa não venha de área desmatada. Aí eles tiveram que construir um banco de dados mais específico para aquela, digamos, micro-região, para região de fronteira, né? Da fronteira do Cerrado com a Amazônia, por exemplo, né? Tá, e aí conseguir esse tipo de mapa. Então, os laboratórios que fazem procedência, né, geralmente eles usam um primeiro screening com esse banco internacional, mas conforme eles vão fazendo amostras, eles vão melhorando o modelo. Entendeu? Né? Mais perguntas? Bom, então acho que a gente já vai encerrando. Você tirou a minha pergunta, excelente a sua pergunta sobre banco de dados, mas é a pergunta que eu ia te fazer, né? Mas acho que você já esclareceu. Um último ponto também, em continuidade a essa pergunta, é em relação à tomada de decisão. Porque a gente sabe que esses instrumentos eles têm recursos realmente muito poderosos, né? Mas a gente sabe também que eles geram várias informações que, por si próprias, requerem profissionais que possam analisar, avaliar e tomar decisões. O que você pode compartilhar conosco, Mark, em relação à sua experiência de um analista, um pesquisador se vê diante de dados, quais os cuidados e os caminhos, os critérios que esse profissional deve seguir antes de soltar uma informação que muitas vezes ele ou ela estão sob pressão, né, de soltar um resultado rápido. O que você tem a nos contar sobre essa gama de dados e a tomada de decisão e um ou uma profissional no centro desse momento de estresse? Realmente, isso é parecido, acontece bastante, né? O órgão regulatório é o fornecedor de alimento que quer liberar isso, e a gente, enquanto analista, né? Quer dizer, esses equipamentos não são tipo aqueles equipamentos que você põe a amostra, aperta um botão, sai um resultado e uma faixa de referência. Envolve o conhecimento, envolve, eu acho, na minha opinião, né? Capacitação, né? Para poder fazer uma interpretação correta, né? do resultado, né? Por isso que eu acho que os institutos como até o próprio Senai, que já tem equipamentos, né? Possam investir, né? Essa rede que eu falei, o RENIF, né? Uma das funções também é essa, né? De você capacitar os futuros isotopeiros do Brasil, né? Como a gente chama, né? Tá? A conseguir a informação, né? A poder extrair a informação, né? Porque acho que está caminhando para isso daí, né? Os futuros isotopeiros estão aqui, né? Ok, obrigado, Mark. E acredito muito que fóruns como esse, redes, né, de contatos, comunidades, contato com universidades, quando eu mencionei a Tripla Hélice, acredito que eu não tenha mencionado as universidades, né? E o fato é que a gente tem que seguir o Tom Jobim, né? É impossível ser feliz sozinho nos dias de hoje, falando em tecnologia. E a gente tem diferentes ferramentas, e para aquela determinada situação, para aquele determinado momento, a gente tem que utilizar as ferramentas adequadas, né? A gente tem tempo, custo e etc.
Eu não vou me alongar mais, mas recomendo a todos que, se tiverem um tempinho no café, batam um papo com o pessoal, porque eles têm muitas experiências práticas, né, que poderão compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, José Aparecido Soares e Mark Ives Chalon, por suas participações. Recebam uma lembrança da organização do evento e também o certificado. Pode até tirar o certificado de dentro da pastinha para fazer a foto, por gentileza. Pode tirar o certificado de dentro da pastinha, por gentileza. Isso, muito obrigado. Registrando este momento, então. Claro, com os aplausos de vocês para esta